Então, partindo das análises abordadas anteriormente, existe todo um arcabouço em que podemos fazer uso das nossas informações científicas e lançá-las a um meio, a um mundo que nós conhecemos como comunidade científica. E essa comunidade científica não é a mesma comunidade que você e eu adotamos nas nossas redes sociais. Existe uma grande diferença. A comunidade científica é parte do seguinte ditado: amigos, amigos, negócios à parte. Não é? Nós temos que ter uma separação muito grande entre a ser colega de um investigador e esse mesmo investigador criticar a informação científica que você produziu. Toda a informação que é lançada, ela não se estabelece, não se sobrepõe às demais informações. Ela é um aditivo ao conhecimento até então fornecido. E que esse conhecimento ele pode ser rebatido, mesmo que seja pelo seu colega investigador, seu colega de laboratório. E nessa comunidade científica, nós dispomos de vários periódicos, que também são chamados ali jornais ou revistas científicas, que ali apresentam uma variada frequência de publicações, seja semanais, mensais ou anuais. E nesses periódicos, globalmente difundidos, as informações científicas, até então não publicadas, são analisadas criticamente quanto à sua qualidade, quanto ao método e quanto ao procedimento que foi adotado. Sem sombra de dúvidas, a experimentação que foi realizada por você em sua casa, em busca da resposta para a pergunta por que a luz não acende, ela não deve ser aplicada num artigo, que é chamado também ali de paper, muito comumente chamado de paper, não deve ser lançado cruamente na comunidade científica. Existe toda uma elaboração que nós definimos como um trabalho ou um artigo científico repleto e recheado de normas, de adequações, para que se chegue aos revisores ou aos investigadores independentes, chegue uma informação padronizada e eles possam analisar criticamente aquele processo e método aplicado. Sem sombra de dúvidas, não é apenas uma carta escrita a grosso modo ou de qualquer jeito a ser veiculada por esses periódicos. Então perceba que mesmo tendo toda esta robustez, isso não exime a informação científica de ser injustificada, invalidada. Até porque muito material é produzido e esse material corre o risco de ter uma pequena margem ou uma grande margem de valoração sujeito e objeto. E isso se mostra mais evidente quando algum fenômeno tem uma relação muito próxima com o investigado. Isto é, quando existe a necessidade de se investigar determinado objeto, o investigador, por sua vez, está ali comprometido, seja emocionalmente ou seja financeiramente, com o objeto investigado. Então, esses fatores podem angariar prejuízos na qualidade científica, no método científico, no procedimento científico, e isso resultar num prejuízo da informação que foi levantada por este investigador. Então, perceba que todo conhecimento científico tem a sua premissa, tem a sua aplicabilidade de forma confiável, mas, mesmo sendo confiável pela técnica, pelo método, pela razão, ele não quer dizer infalível. Nós temos que considerar muito bem isso, principalmente quando você estiver investigando os vários artigos nos periódicos científicos. E sem sombra de dúvidas, você vai se deparar com um artigo que vai lhe chamar muita atenção, e esse artigo você não deve tomá-lo para si como uma verdade absoluta. Sem sombra de dúvidas, haverá outra informação
muito distante, muito contraditória e que ela também estará publicada. E você deve analisá-la, incluí-la na sua análise total e ponderar sobre estas informações, a fim de que haja ali uma atualização do conhecimento, uma renovação desse conhecimento que foi previamente concebido. Aonde então, professor, nós faremos todo esse procedimento que o senhor fala, que parece ser tão complexo, tão robusto, tão cheio de técnicas e métodos? Aonde será realizado isso? Na sua casa, não é muito prático se fazer um artigo científico que envolve muitas técnicas de laboratório, até porque na sua casa não é um laboratório. Então, geralmente, artigos científicos em que há uma experimentação mais robusta, eles são realizados em ambientes controlados, que são os laboratórios, que tentam assegurar o máximo a fidelidade daquela informação, embora sem excluir as milhares de interferências do ambiente, do próprio objeto, do próprio fenômeno investigado, que podem, por sua vez, trazer prejuízos à análise global. Então, se você investiga se um líquido, ele pode apresentar ali uma determinada eficiência para um objetivo em comum, você tem que considerar qual é a temperatura desse líquido. A temperatura em que eu estou analisando esse líquido, ela é favorável, ela vai trazer prejuízos. Então veja, mesmo o objeto em si, que é o líquido sendo investigado, existe uma miríade de fatores que envolve o ambiente e o objeto e que você simplesmente não tem como controlá-los a fio, salvo alguns casos muito particulares, que você tenta ali controlar a pressão, tenta controlar a temperatura, para que não haja interferência no método investigativo, no procedimento investigativo. Então, instituições de ensino e pesquisa é o local que geralmente você estará desenvolvendo seus dados científicos. Embora, na sua própria casa, você não está livre de produzir conteúdo científico. Sim, é bem possível que você possa desenvolver material científico a nível teórico, que nós vamos conhecer mais à frente, que são ali os tipos de pesquisa científica, que podem ser as mais diversas possíveis, inclusive as pesquisas a nível teórico, a nível bibliográfico, e ao alcance dos seus dedos no teclado e fazendo uso da internet, você consegue produzir material científico. Entretanto, as informações científicas vinculadas a um ambiente controlado, que são dependentes de fatores, que são dependentes de sujeitos, que esses sujeitos ali podem ser os mais variados possíveis, é necessário todo um aparato, todo um repertório, todo um ambiente preparado para aquilo. Então, a sua casa, sem sombra de dúvidas, não vai servir para a aplicação deste estudo. Pois bem, além das instituições de ensino superior e pesquisa, que são ambientes para a aplicação de estudos científicos, para o desenvolvimento de estudos científicos, também é muito comum ser realizado estudos científicos a nível das indústrias, especialmente a indústria química, com o desenvolvimento de novas moléculas e que demandam ali equipamentos e uma parafernália que possa auxiliar no desenvolvimento destas novas moléculas. Também a indústria farmacêutica, com a produção dos novos insumos, indústrias de tecnologia. Então, perceba que existe toda uma gama de ambiente propício para o desenvolvimento de estudos científicos, mas que cada estudo científico nesse ambiente tem sua particularidade. Mas o que é comum, então, a todos eles, já que todos eles têm suas diferenças? O que é comum a todos é o método científico. Também, além do método científico, a estratégia metodológica.
isto é, no procedimento. Como assim comum, professor? Todos eles partem da lógica. E essa lógica ela vai seguir um passo a passo, um procedimento. E esse procedimento ele vai ser analisado, ele vai ser investigado. E ele vai fornecer ali dados para você formular novas proposições. E estas novas proposições têm quais objetivos? Tem como objetivo fazer novas descobertas. Até porque o que nós temos hoje pode ser completamente diferente no contexto de novos produtos daqui a uma década, daqui a 100 anos. Então perceba que a ciência ela está sempre em desenvolvimento e atualização. Também, toda esta gama de novos produtos, de novas informações sendo veiculadas, elas têm um objetivo majoritário que eu havia apontado inicialmente, que é o desenvolvimento tanto do ser humano quanto do meio ambiente. Para o ser humano, em especial, o contexto intelectual e também, sem sombra de dúvidas, o material. Professor, mas que tipo de ciência nós podemos estar realizando nesses ambientes diversos? É importante que seja ponderado que nós temos diversas abordagens científicas que vão também representar ali suas peculiaridades. E estas peculiaridades podem ser a título de teorias levantadas, teorias a serem testadas sobre fenômenos diversos os quais pouco se sabe até então, especialmente para o campo ali que envolve, né, os objetos que estão mais distantes de nós. Então, se você olhar a nível de espaço em si, planetas, nós temos muita margem para teoria e que essas teorias podem ser testadas em modelos representativos nos laboratórios. Também existem as ciências mais aplicadas, que estarão ali relacionadas às necessidades mais básicas dos seres humanos. Também tem as ciências que nós chamamos materiais, isto é, que vão envolver os aspectos biológicos, o aspecto que está muito presente na natureza, que se mostra muito diversificado e muito cheio de teorias também. Além disso, os aspectos físicos dos fenômenos e, por sua vez, as ciências sociais. E nas ciências sociais temos uma seara muito fascinante, que é o comportamento humano, que, sem sombra de dúvidas, abre leque para muitas teorias a serem testadas. E quando você, se for da área das ciências humanas, estiver se debruçando sobre o material científico competente a esta, você verá que há uma pluralidade de informação científica e provavelmente vai tentar trazer uma teoria que represente, ou uma verdade que represente o aspecto do comportamento mais fiel possível. Pois bem, em se tratando dos métodos propriamente ditos aplicados ali no conhecimento científico, nós podemos separar alguns. Podem ser abordados de forma bem simples e prática para o seu conhecimento. Existe um método que é chamado método indutivo, isto é, ele parte de algumas particularidades observadas no fenômeno e estas observações peculiares, diminutas, eu tento lançar de forma generalizada para um grande universo. Isso é chamado método indutivo. E ele se resume em 3 etapas: observação, descoberta das peculiaridades entre o fenômeno e essa generalização. E um exemplo bem
prático para isso, se você observar no contexto da biologia, eu analiso um aspecto peculiar ali em um determinado, no contexto da biologia, eu analiso um aspecto peculiar num ser vivo. Por exemplo, o cachorro, ele tem pelos. O gato também tem pelos. Cachorro e gato são mamíferos. Logo, todos os mamíferos devem ter pelos. Então veja, eu parti de peculiaridades entre cachorro e gato e eu vi que eles representam um universo bem robusto, que são os mamíferos. Nós temos vários mamíferos. Então eu presumo que todos os mamíferos, todo esse universo de mamíferos, eles provavelmente vão ter pelos, porque na minha observação inicial eu percebi que cachorro e gato têm pelos. Então veja, eu parti do menor de 2 representantes dos mamíferos e vou generalizar para todos os mamíferos. Então esse é um método indutivo. E você percebe que ele não se mantém absoluto em suas premissas. Isto é, a conclusão é de que provavelmente todo aquele grupo que eu generalizei, provavelmente terá pelos. Mas pode não ter pelos, né? As premissas podem ser erradas, isto é, nem todos os mamíferos são peludos. Então esse é um ponto muito importante a se ponderar no método indutivo. O segundo método ele é chamado de dedutivo, isto é, as premissas partem de verdades que até então são bem resolutas. E comparando-as com o método indutivo, nós vemos uma grande diferença, em que o método dedutivo parte do maior para a menor observação. Então, se eu pegar uma verdade bem estabelecida, ainda sobre o exemplo dos mamíferos, eu pondero que a premissa verdadeira no método indutivo será: todos os mamíferos têm coração. Logo, o cão, que é um mamífero, veja só, eu pego o universo mamífero e vejo uma peculiaridade nesse universo, que é eles terem coração. E eu tento atrelar a informação desse universo ao menor, que é o representante único, uma minoria desse vasto mundo chamado mamífero. Então eu pego o cão e vejo. O cão ele é um mamífero. Então eu deduzo que logo ele também, por ser mamífero, terá um coração. Então, no dedutivo, eu parto do maior e vou aplicar isso ao menor. E o método indutivo, ele vai diferenciar do método dedutivo nas premissas. E essas premissas, no método dedutivo, elas se mantêm verdadeiras. Parto de premissas verdadeiras para se aplicar ali ao menor também o mesmo fenômeno observado. Isto é, o cão, por ser mamífero, ele terá coração. Mas se por algum acaso eu observar um cão sem coração, que é praticamente impossível, até então, que conhecemos na ciência, eu, sem sombra de dúvidas, vejo que a premissa verdadeira, isto é, todos os mamíferos têm coração, ela obrigatoriamente deverá ser falsa. Mas já que até então nós não observamos nenhum cão sem coração, então a premissa se mantém verdadeira. Então, método dedutivo, as premissas são verdadeiras e elas vão, sem sombra de dúvidas, apontar ali uma informação que parte para o contexto verdadeiro. Já no método indutivo, as premissas podem ser verdadeiras, mas não é sempre. Por sua vez, existe também um método hipotético indutivo. E esse método, sem sombra de dúvidas, é o mais utilizado na ciência. E ele vai partir das observações, dos fenômenos que chamam a atenção do investigador, e esse
investigador vai problematizar este fenômeno. Então, vamos pegar aquele exemplo inicial. A luz não acendeu. Então, eu problematizo, faço uma pergunta. Por que não acendeu? Essa é a pergunta norteadora. Logo em seguida, no método hipotético dedutivo, eu já lanço possíveis respostas para essa pergunta que foi formulada, que nós chamamos hipóteses. Então, as hipóteses de por que faltou energia na luz, naquela lâmpada, seja porque a conta não foi paga ou seja porque a lâmpada queimou. Então, essas são as duas respostas prováveis. Por sua vez, vem a experimentação no método hipotético dedutivo. E essa experimentação tem um objetivo bem determinado, que é falseamento das hipóteses. Isto é, você vai buscar falsear as hipóteses, ver quais são as hipóteses que não são verdadeiras. Então você vai, por meio de um processo investigativo, de uma metodologia, verificar se a lâmpada ela não acendeu porque não tem energia na casa, ou verificar se a lâmpada não acendeu porque a lâmpada está queimada. E uma dessas duas respostas você vai dizer que ela está falsa. Tá? Então você vai falsear as hipóteses. Esse é o método hipotético dedutivo. E mais uma vez, é o método que provavelmente você vai utilizar no seu trabalho científico, porque ele é o mais utilizado e é o mais abordado na literatura científica. E perceba, mesmo chegando-se a uma conclusão, essa conclusão não se estabelece em definitivo, né, porque ela pode sofrer ali uma outra análise, partindo de outro investigador, que ao ler a sua informação científica, formula novas perguntas, novos questionamentos e conduz novos métodos e procedimentos científicos. Então perceba o efeito em cascata que vai gerando. Por isso que a informação científica, por esse caminho, método hipotético dedutivo, ela apresenta maior praticidade, maior aprimoramento ali das informações que são veiculadas. Por outro lado, e concluindo os métodos científicos, temos o método dialético. E esse dialético ele vai partir das argumentações. Então, estas argumentações, diga-se de passagem, elas já acompanham o desenvolvimento humano há bastante tempo, desde os primórdios da ciência. Nesse tipo de método, o investigador ele vai analisar uma teoria já formulada. E essa teoria ele vai ponderar à luz de novas teorias, que são contrárias à teoria pré-definida. Isto é, no método dialético, nós temos uma tese, que é uma teoria. E essa tese, ela vai ser analisada por um investigador, por sua vez vai formular uma antítese, que é contrária àquela teoria. E essa antítese pode ser diversos outros teóricos que formularam teorias diferentes daquela inicial. Então perceba, no método dialético, você já deve ter notado, parte muito da argumentação, de muito teorizar, vai comparar diferentes opiniões, diferentes ideias, para se chegar a uma nova informação, a uma nova teoria. E essa nova teoria se chama síntese. Então, no método dialético, nós temos tese, antítese, e a ponderação, a discussão destas duas, vai gerar uma nova informação que é chamada síntese. Então, a partir desses pontos de confabulação, você verifica que as informações elas são elásticas no contexto científico, isto é, elas não são estabelecidas em definitivo. Elas podem sofrer adaptações
flexibilizações, expansões, que vão, sem sombra de dúvidas, aprimorar o conhecimento científico que foi construído. Então, prezado, a partir destas informações que eu te apresentei, você agora sabe qual é ou quais são os métodos científicos disponíveis e com certeza saberá qual é o método que você utilizará na construção do seu trabalho científico, ou do seu trabalho acadêmico científico. Parte agora que você deve ponderar quais são os procedimentos, as metodologias, o passo a passo que será aplicado nesse trabalho acadêmico científico para que você possa construir ali o seu material científico e, por fim, lançá-lo à comunidade científica. Para concluir, eu sugiro que você faça leitura do material complementar que está disponível na plataforma, que compete aos tipos de método científico, a fim de que você possa sedimentar este conteúdo e preparar-se para as próximas temáticas a serem abordadas que competem à construção do seu trabalho acadêmico científico. Em síntese, eu agradeço a sua atenção até aqui e nos encontramos nas próximas temáticas que serão abordadas, que poderão te auxiliar no desenvolvimento do teu material acadêmico científico.